Olá pessoal, essa é a nossa aula de variáveis, né, constantes e tipos de dados. Então, vamos lá, essa é a nossa aula de número 4. Então vamos falar o que é uma variável, né? E essa ideia de variável nós aprendemos lá na matemática, né? Essa representação simbólica, quem nunca passou por isso, encontre o valor de x, né? Em alguns momentos, de certa forma, é até difícil. Então a ideia é bem parecida, a ideia da variável aqui também na programação, na lógica de programação, e vamos aprender aqui aos poucos. Nós temos aí que um dos conceitos mais importantes, né, de qualquer linguagem de programação é a criação, né, das variáveis. Ela é bem importante e é um processo que se torna um pouco mais complicado quando esse número de variáveis são maiores, né? São imensos, dependendo da forma dessa programação, a quantidade de variáveis. E aí, para manipular esse conjunto de variáveis, dependendo do tamanho desse projeto que você utiliza, você programa, se torna um pouquinho mais difícil. Conceito de variável. As variáveis, elas são, né, espaços, gente, na memória, que podem armazenar valores de um determinado tipo quando necessário, e seu valor pode mudar. Eu coloquei pode mudar porque o nome é variável. Se é variável, ela varia, ela pode variar. Então essa variável x, igual na matemática, você lembra lá que em muitos tempos ela poderia mudar o seu valor, e aqui também da mesma forma. Então vamos imaginar como se fosse um banco de arquivos, né? Um lugar na memória ali, por exemplo. Quando nós manipulamos variáveis, nós estamos mexendo, né? Nós estamos manipulando a memória RAM. Ok? Nós temos aqui um exemplozinho, né? O nome da variável e o que ela armazena. Então vai ser dessa forma. Toda variável que você criar na programação vai ser para armazenar alguma coisa. Então todas elas são bem importantes. Essa variável aqui, né, esses espaços aqui, ó, eles são semelhantes a gavetas, caixas, né, onde você pode armazenar informações durante o funcionamento desse programa, desse algoritmo. Eu dei um exemplo aí da gaveta, ao exemplo da memória RAM. A gente faz isso muito quando se trabalha com vetor, né? Quando fala em vetor, vai lá em sistemas operacionais, também eu uso muito isso. Nesse caso, no lugar da posição, que geralmente a gente chama de posições aqui, eu falei que isso aqui é o identificador. Para cada identificador, ou seja, a variável que você define, variável A, B, C, D, essa variável ela pode armazenar, você pode atribuir um valor para ela. Você define a variável, quer dizer que você vai ter uma permissão ali para inserir um dado naquela variável, certo? Então, imagine essa memória RAM como se fosse uma gaveta. E nessa gaveta, nós temos identificadores, tipos de variáveis. E para cada tipo de variável, você vai guardar um tipo de informação diferente. Igual na gaveta. Vamos dizer que aqui em cima você guarda aí suas cuecas. Aqui mais embaixo é os shorts. Aqui as camisas, entenderam? Então vai ser assim. Vamos guardar número no lugar? Vamos guardar caractere em outro? Vamos. Ah não, tem um string de caracteres, vamos guardar em outro local. Vamos guardar um valor real, vamos guardar um valor lógico. Então a memória RAM dessa forma. E na linguagem de programação, nos algoritmos, você tem como manipular isso de forma eficiente. Então, gente, toda variável ela vai ser definida por um nome. Essa variável tem que ter um nome, também chamado de identificador. Eu uso mais o nome da variável, né? Tanto que a gente fala declarar variável, nome da variável. Então, o nome dessa variável. Então, esse identificador é uma sequência de caracteres alfanuméricos válida, né, na nomeação de variáveis. Exemplo aqui, variáveis que podem ser criadas. Vamos lá, um programa que recebe o nome. Então, tem uma variável nome, altura, peso, soma, nota 1, preço. Observe bem que preço, eu botei preco.
Não se utiliza caractere especial no nome, no identificador de uma variável. Lembrem aí, tome nota, ok? Então, basicamente, exemplos simples. Regras para criar variáveis, existe? Temos. Então, pode iniciar, né, de forma obrigatória, que esse primeiro caractere, ele deve ser letra, maiúscula ou minúscula. Tem algumas linguagens que aceitam também o cifrão no início. Então, o primeiro caractere, na hora de iniciar, podemos ter aí do cifrão também. Ou ainda o underline, né? O underline é o sublinhado. Utiliza-se muito, principalmente para variável local. Isso aqui é um conteúdo lá para uma outra aula. Os caracteres seguintes devem ser letras ou dígitos. Letra, números. Posso colocar número se você obedecer essa ideia de colocar letras maiúsculas ou minúsculas. A primeira, o underline, eu não vou nem dizer o cifrão, né, porque vai depender da linguagem. Letra maiúscula, minúscula ou underline. Aí os próximos você pode adicionar uma letra, um dígito, um número. Olha o que não é permitido, ó. Não vai ser permitido o uso de caractere especial. C cedilha, gente, acento, não é permitido aí esses caracteres, né? Hashtag, porcentagem, arroba, parêntese, aspas, simples, e aí vai. Não vai ser permitido também o uso de palavras reservadas. Cada linguagem de programação ela há palavras específicas, palavras reservadas. Quando você digita essa palavra reservada, o próprio o IDE, o ambiente de desenvolvimento, ele vai já te dizer isso. Porque quando ela é reservada, ela muda de cor. Por exemplo, em Java você digita o nome public, vai ficar azulzinho. Então quer dizer que você não pode criar uma variável com aquele nome. Você também não pode, né, separar por espaços, né, uma variável quando ela for composta. Uma variável composta, por exemplo, nome do aluno. Você não pode botar nome, espaço do aluno. Não. Vai separar? Você pode. Mas se caso você queira separar uma variável composta, você terá que utilizar o underline, né, o sublinhado, esse rapazinho aqui, ó. Ok? Então é isso. Basicamente as regras são essas. Pode ter outras aí, mas acho que as principais eu disse aqui. Quais são as variáveis válidas, né, ou identificadores válidos ou inválidos, né? Então as variáveis válidas serão as seguintes: letra, né? Uma letra, mais de uma letra, maiúscula ou minúscula. Também minúscula e maiúscula ao mesmo tempo, né? Minúsculas e maiúsculas, né, misturadas, pode sim. Preço, observe que preço não botei o cedilha, não, é preco, viu? Não aceita. Essa regra vale, sabe para quem? Para site. Lembra lá do site? Você pega Criança Esperança, é Criança Esperanca. Então, geralmente vários sites não usam, porque não aceita. Então, nesse caso, o identificador inválido não aceita caractere especial. Olha aqui, eu coloquei aqui um underline antes. Pode sim. Pode, usado principalmente para variáveis locais. X5, pode número, se esse número vier depois. Iniciando não. Aqui, ó, A33C4, pode. Essa sigla aqui qualquer, pode. Olha que legal aqui, ó, o nome da cidade. O nome da cidade, você não pode deixar separado aqui o espaço em branco. O espaço em branco, ele não é visível, mas ele é contado como caractere especial. Então tem que botar o underline. Em algumas declarações colocam um hífenzinho, mas vai depender da linguagem. Então segue essas regras que nós estamos falando aqui. Os identificadores inválidos são esses aqui, ó. Por exemplo, o B, o problema não é o B, o problema é o caractere especial. O parêntese não é válido. Aqui, por exemplo, aqui parece uma expressão, né? Diminuindo aí, subtração, não pode. Maçã, não pode, por quê? Por causa do C cedilha, por causa do acento.
O preço, por causa do C cedilha, não pode. 5BY, por que está errado, professor? Porque está iniciando com número, não pode, errado. Essa forma aqui também está iniciando por um caractere especial. E o nome digite, professor, porque não pode, porque tem aspas, aspas duplas, isso aqui é um caractere especial, também não pode. E aqui nós temos o símbolo de porcentagem, também não pode. Então são os inválidos e são os válidos. E uma constante, professor, o que é uma constante? Então uma constante é o inverso de variável, né? Nós falamos de variável, aquele que nós definimos e pode mudar, né? Pode mudar, pode receber qualquer valor, ela pode mudar no processo da execução do programa diversas vezes, dependendo do programa. E a constante não, ela possui, a constante vai possuir um determinado valor fixo. Tá vendo aí, ó? É valor fixo, então ela não se modifica. E pode ser ao longo do tempo aí da execução desse programa. Então ele não vai se modificar. Então durante a execução desse programa não se modifica. Essa constante ela pode ser um número, um valor lógico, uma sequência de caracteres com algum significado para um problema de estudo. Né? Quem seria isso? Alguém já usou π? Alguém já usou a gravidade da Terra, por exemplo, como exemplo? Né? Ou ainda o total de alunos da sala. Então há uma constante, há um valor fixo que você precisa utilizar, né? Então essas características para constante vai ser o seguinte: ela possui um valor fixo, ou seja, elas são imutáveis, não tem mudança, vai ser dessa forma. Se você for utilizar π lá, né, relacionado a cálculo de área, por exemplo, então π vai ser sempre 3.14. E um detalhezinho aqui nesse ponto, gente, é que em programação geralmente os números decimais utilizamos aí o ponto, não a vírgula. Então a constante, para facilitar a nossa vida, nós colocamos ela de forma em caixa alta, letras maiúsculas, para a gente ter uma noção que ali é uma constante, ou seja, definimos a constante, ela vai ter um valor específico, colocamos de forma em caixa alta. Não podem ser alteradas durante uma execução, na execução do programa. Então é isso, não pode ser alterada. Exemplo, constante pode ser numérica, né? Numérica inteira, real, quando ela tem a parte fracionada, quando ela é lógica, verdadeira ou falsa, quando ela é uma cadeia de caracteres, ela vai vir em forma de aspas, se ela for uma data, né? Então basicamente dessa forma. Então nós vamos agora para os tipos de dados. Os tipos de dados é quem vai definir, né, a que tipo aquela variável pertence, a que tipo de constante é que ela vai pertencer. Então o tipo de dados, né, também chamado de tipos de dados primitivos, ela vai ser uma combinação de valores e de operações que uma variável pode executar, o que pode variar conforme o sistema operacional e a linguagem de computador. Então são diversos valores, mas geralmente ele há um padrão, e esse padrão é a classificação dele, que é numérico, literais e lógico. Vamos ver o próximo aqui. Então esse tipo de dado ele é numérico, lógico e literal. Quando for lógico, são valores que assumem verdadeiro ou falso, sim ou não, bit 1, bit 0. Numérico, gente, vai ser aquele que tem a parte inteira, que a gente chama de inteiro, e a parte fracionada, para a parte decimal, que é o real. Inteiro e real. Literal vai ter o caractere e vai ter a cadeia, que é a cadeia de caracteres. Vamos lá. Nós temos aqui o tipo, a descrição e o exemplo. O inteiro, a gente vai armazenar valores numéricos inteiros, ou seja, aquela parte toda. Nós estudamos em matemática isso. As partes inteiras. Lembra lá daquela retinha? Põe o zero no meio, né, que é o ponto neutro. À esquerda, os números infinitos negativos. E à direita, os números infinitos positivos. Mas que sejam que o próprio nome já está falando. Inteiro.
é 100, não é 100,5, não é 100,4, não é 100, nada. É só 100. Então, a parte inteira. No real, ele vai armazenar valores numéricos reais. Aquelas que têm partes decimais. Algumas linguagens chamam de decimal. Ou também, né, vamos entender como partes fracionadas, partes quebradas. Pi, por exemplo. O número de pi é 3,14. Então, nesse caso, é preciso utilizar a parte fracionada. Você vai comprar alguma coisa, sei lá, um biscoito, que é 2,50. Né? Então, é uma parte real. Nós temos esse tipo de dado. 1,8, 2,22. Quando tratar, gente, de tipos de dados reais, vamos usar o ponto e não a vírgula. De novo, nós utilizaremos o ponto e não a vírgula. Não confunda. Aqui é programação. Não é você copiando aí no caderno, não, por exemplo. O caractere, gente, ele vai armazenar valores. O caractere vai armazenar valores para caracteres, se limitando a um só caractere, definidos entre aspas simples. Por exemplo, quero colocar um valor qualquer, um único valor, um só valor em específico, nesse caso um J, um A, pode ser qualquer caractere alfanumérico e número de qualquer símbolo, mas que seja apenas um. Na cadeia é diferente, ele vai ser, a cadeia é caractere, só que ela é um conjunto. Ela é um conjunto de caracteres, é uma cadeia de caracteres, nós também chamamos de strings. Elas são definidas, né, entre aspas duplas. Lembra aí, o caractere, aspas simples, um só valor. A cadeia de caracteres, ela é diversos valores aí, caracteres pode ser adicionado, mas tem que ser entre aspas duplas. E o lógico, né, faltou acentozinho. O lógico vai armazenar valores aí lógicos. Então, quais são os valores? Verdadeiro, falso, sim ou não. Qualquer situação dessas formas. Aqui nós temos a forma de declaração, né, que deve ser feita. E vai ser da seguinte forma. Nós temos o nome do tipo e nós temos a lista de identificadores. É isso? Que é o nome do tipo, esse tipo que nós aprendemos. Inteiro, real, caractere, cadeia e lógico. Quem são os identificadores? São os nomes que você define. Se você quiser definir variáveis para inteiro, você coloca o nome inteiro. Esses dois pontinhos, dependendo do, se for o Visual G ou Portugal Studio, vai ser opcional a utilização disso. Então, observe aí a linguagem. Esse inteiro vai receber, esse inteiro tem uma variável aqui, ó, idade, né? A idade é inteira? Sim, né? Idade completa, inteira. Uma quantidade, alguma coisa, também a quantidade é inteira. No real, vai trabalhar de uma forma diferente, né? Que é a questão de números fracionários, né? Por exemplo, peso, eu peso 96 quilos e meio. Altura utiliza-se muito, é o número decimal, né? Eu tenho 1,75 m, por exemplo. O preço, né? Observe que preço não coloca cedilha aqui, né? Não é C cedilha, é só preço mesmo. Ok? Lembrando, gente, que para você definir mais de uma variável, você pode separar por vírgula, viu? E no final de cada declaração tem um ponto e vírgula. No Portugal Studio, isso aqui é opcional. Mas em várias linguagens, um ponto e vírgulazinho desse aqui, você perde todo o código e não sabe nem o problema, se você não identificar. Mas muitas dessas IDEs já mostra isso aí de cara. Caractere, sexo, né? Vamos dizer que vai receber um só valor, uma só letrinha, ou M ou F. Alternativa, ou A, ou B, ou C, né? E outras variáveis. Cadeia, nome, rua, né? E lógico, dependência. Então, o nome do tipo são esses aqui em azul que eu coloquei. E a lista de identificadores, esses nomes que são dados às variáveis. Esse verdadeiro eu coloquei porque ele vai ser uma atribuição. Então, gente, na hora da definição vai acontecer de duas formas. Aqui tem no Visual G e no Portugal Studio.
Quando acontecer no Visual G, o nome do tipo vem à direita aqui, ó. Já no Portugal Studio vem à esquerda, mas eu acho que não vão ter problema. E agora eu vou abrir o Portugal Studio para eu mostrar como é que é essa definição dessas variáveis. Nós estamos aqui no... abrir aqui o Portugal Studio e eu vou me iniciar aqui um programa para a gente ver como fica, certo? Só clicar nesse mais, ele vai abrir um programinha. Mas vamos ao nosso objetivo hoje, que é para a gente mostrar essas variáveis, essa declaração desse tipo de variáveis. E eu vou apagar esse escreva e vamos ao que interessa aqui. Então vamos lá. Se eu precisar definir, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, eu vou colocar o nome inteiro em Portugal, né, em português, na língua portuguesa. E aí, logo após, eu vou digitar o nome da variável. Nesse caso, vou ter idade, né? A minha idade inteira. Então, um exemplo. Se eu quiser colocar mais de uma variável, eu separo por vírgula. Eu separo por vírgulas, né? Bem simples. Vou definir, por exemplo, número de filhos, né? Número de filhos também é inteiro, né? Ou ainda uma outra variável, vou pensar aqui, né? Contador, por exemplo, para qualquer situação. Lembrando que eu estou usando aqui, ó, caso eu precise, gente, eu posso colocar aí o ponto e vírgula, mas no Portugal Studio não é obrigatório. Mas em diversas línguas, linguagem de programação vai ser utilizado. Mas se eu precisar, por exemplo, agora definir uma variável do tipo real, né? Algo que seja fracionado, que tenha partes decimais. Eu vou usar, por exemplo, aqui o peso, né? O peso geralmente ele é tratado de forma fracionária, né? 2,5 kg, 1 kg, 300 gramas. A altura, né? 1,80 m, 1,65 m, então isso é fracionado. E o preço também, né? O preço, né? R$ 2,30, 1,78, então é fracionado, é parte decimal. Observe que preço aqui eu não coloquei o C cedilha, né? Por se tratar de um caractere especial, a gente bota precomer. Outra situação é a média, né? A média de notas, a média aritmética. A média de nota ela vai tratar aí da situação também decimal. Por exemplo, mas se caso eu quiser adicionar algum valor já na própria declaração, eu posso fazer isso usando o símbolo, né, de igual, para que essa variável receba um valor específico. Por exemplo, a idade, né, que recebe 10, né, a idade recebe o valor 10, quantidade de filhos, eu tenho um filho, vou botar aqui. O peso, por exemplo, eu posso definir o peso. Meu peso é 90 e alguma coisa, ponto algo, né? Não lembro mais, depois dessa quarentena mudei muito. Então, nesse caso, é importante observar que não se utiliza a vírgula. O ponto é utilizado como forma de separador. Nós sabemos que utilizamos muito no dia a dia a questão da vírgula, né? Mas aqui na programação, quem separa o separador da casa decimal é o ponto. Então, nós temos outros exemplos. Temos alguns exemplos. Nós podemos colocar Turing 75, né? Um preço como 3,99. A média de notas 7,5. No caractere, gente, ele vai receber apenas um valor. Por exemplo, sexo, né? Posso definir também, além de números, posso definir letras, posso definir dados literais. Nesse caso, o caractere, né? Eu vou colocar aqui sexo, né? Sexo recebe, então, valor. O sexo é um tipo de informação que você pode armazenar apenas um dígito, ou M ou F. Então, o caractere serve para essa situação. Lembrando que, neste caso, quando for atribuir um valor à variável do tipo caractere, tem que colocar aspas simples. Já se eu precisar de um número maior de caracteres, por exemplo, dizer o nome da rua, o nome da pessoa,
Aí eu já tenho que usar o cadeia. O cadeia é um conjunto de caracteres, é um conjunto de letras e números, né? Nesse caso, nome recebe a quem? Francisco César, né? Deixa eu ajeitar aqui, falta o R. Então, Francisco César. Nesse caso aqui, não recebe mais um caractere, mas vários caracteres, vários dados. E lembrando que a cadeia, ela tem que estar dentro de aspas duplas, né? Caractere, só um dígito, aspas simples. Cadeia, aspas duplas. Ok? E além da cadeia, nós ainda estamos esquecendo, né? Tá faltando ainda aí o tipo, onde está faltando ainda o tipo lógico, né? Quando é usado isso? Algumas situações eu posso usar o tipo lógico, mas interessante. Então, por exemplo, homem, né? Eu posso usar o caractere lógico, homem. Tipo assim, você é homem, então recebe um valor verdadeiro. E no decorrer dos programas, você pode fazer esses testes, isso é bem normal. Por exemplo, também, você é casado, aí você retorna um valor. Só que nesse caso, aí você retorna um valor. Só que neste caso, você vai colocar falso. Então é isso. Então era isso, a nossa aulazinha rápida. E era só para mostrar essas declarações aqui no Portugal. Para você que quer utilizar o Portugal Studio, tem como você instalar em seu computador ou ainda no seu celular. Tem uma versãozinha bacana para você que gosta de dispositivo móvel e dá para você trabalhar aí no seu celular. Valeu? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Se tiver atividade na plataforma, com certeza deve ter. Se não tiver, estude mais. Mas caso tenha, responda. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.